você, 2023 está batendo a porta com muitas mudanças na política, inclusive aqui em Belo Horizonte. A Câmara de Vereadores estará sob novo comando, com Gabriel Azevedo, que vai presidir a casa no biênio que coincide com a próxima eleição municipal em 2024. A mesa é nova, mas as polêmicas não. A eleição foi marcada por bate-boca e uma divisão que espelha bem a atual divisão política no país. A chapa encabeçada por Gabriel, atualmente sem partido, teve 21 votos e a chapa derrotada 20. E é com o próximo presidente da Câmara que nós conversamos hoje aqui na entrevista coletiva. Ei, vereador, bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. O Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo, também presente. Aí, Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabriel. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Orion, também. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também escalado. E Orion, boa noite. Boa noite, Lucas, Murilo, Gabriel, prazer. Boa noite a todos. Vereador, eu queria começar falando sobre esse resultado apertadíssimo, um voto, né, espelhando bem, talvez, tudo que a gente tem acompanhado na política aqui no país. Eu pergunto, enquanto próximo presidente dessa casa, como reagrupar esse grupo de vereadores, pensando, obviamente, no bem aqui da cidade, né, no coletivo aqui da população de Belo Horizonte. A eleição foi feita dia 12 de dezembro, que é a data do aniversário da cidade. E um dos detalhes do meu discurso foi lembrar que quando estavam decidindo a construção da nova capital, 5 eram as candidatas, né? Várzea do Marçal, Barbacena, Paraúna, Juiz de Fora e o pequeno Arraial de Belo Horizonte, que muita gente não dava como certo. Fato que houve uma eleição em 3 turnos e, no último momento, 2 finalistas, o Arraial de Belo Horizonte e Várzea do Marçal. E Belo Horizonte ganhou por 2 votos. Então, por 2 votinhos, um do Pedro Drummond, a nossa capital de 125 anos foi construída e a história de nós todos foi desenhada. É por pouco mesmo. Então, se essa cidade virou Belo Horizonte por conta de 2 votos, dá para reagrupar a Câmara, sim. Aliás, ela já está levemente reagrupada. Uma das coisas que você mencionou é que a eleição teve bate-boca e confusão. Desculpa, mas não foi isso. Houve um pequeno teatro. Por parte de um vereador acompanhado de alguns outros, um protagonista e um coadjuvante. O fato é que só souberam que eu era candidato por razões estratégicas, embora eu já tivesse fechado isso ao longo do sábado, na segunda pela manhã. Então, ainda na segunda pela manhã, a candidatura oposta acreditava que tinha, ela sim, os 21 votos, e não era o fato. Então, na hora em que há uma tentativa de acordo final na sala da presidência, em que eu me revelo, olha, o candidato sou eu, e a minha proposta é que vocês não lancem uma candidatura para que não haja derrotados, para que todo mundo aqui comece a compor desde já. Um dos vereadores na sala sai e começa a espernear do lado de fora para a imprensa e gritar, dizendo que havia um vereador coagido dentro da sala. Nós temos os vídeos da outra sala para que os 20 vereadores foram e que nesse momento estava todo mundo de mãos dadas com o vereador pastor Henrique Braga fazendo uma oração. E nesse momento, quem está de dentro vê um vereador esmurrando a porta, gritando, chutando, até indo de ombro na porta para arrebentar, chamando a imprensa, dizendo que havia um vereador coagido. Uma mentira, um teatro muito ruim. E eu fiquei chateado e disse isso ao vereador, que já me admitiu que errou, porque isso é estar jogando xadrez. Vem um e coloca o cheque e usa-se de estratégia a tentativa de virar o tabuleiro. Eu sempre me esforcei para que a Câmara Municipal saísse desse lugar em que tentam colocar de bagunça, de bate-boca, de fazer as coisas de uma maneira mais civilizada. Mas o fato é que já havia 21 votos do meu lado e foi isso que aconteceu. Mas ali na hora da votação, alguns vereadores ficaram tentando tumultuar, espernear, fazer umas acusações, quando na verdade, aí não era teatro, o que se tentava mesmo, até a última hora, não só com esse vereador, mas com outros vereadores, era a oferta sim de dinheiro, de cargos, de espaço, e isso não é teatro não, isso é corrupção, isso é uso indevido da máquina pública e, sobretudo, é a tentativa de tirar algo muito importante da Câmara Municipal, a sua independência, porque de fato, eu tenho muitos defeitos, mas as pessoas sabem que ética eu tenho e eu sou um cara independente, sim. E de onde que vinha essa pressão, compra de votos? De onde? Ora, a candidatura adversária era capitaneada pelo Poder Executivo, mas não eram os únicos interesses. Os vereadores receberam ligação de senadores, de deputados federais, de alguns empresários de áreas específicas. Um vereador, por exemplo, no domingo de manhã, algumas pessoas chamaram ele para tomar um café, ofereceram dinheiro vivo
espaço na Prefeitura de Belo Horizonte, cargos, e ele se recusou e ficou do nosso lado. Assim, a verdade, Orion, e você sabe disso melhor do que todos nessa mesa, no Brasil, por uma falha democrática, há uma ideia de que o parlamento tem que ser um apêndice do Poder Executivo. Se você for olhar 5.570 municípios, onde a Câmara tem uma independência da Prefeitura, é caso raro. Belo Horizonte é caso raro, não só por independência, por devolver dinheiro. Este ano, eu fui ao microfone, falei, rachadinha aqui não mais. Todo mundo começou a me perguntar mais provas, quem que é? Eu falei, calma que isso vai ser de um jeito não traumático. Eu fui ao vereador, mostrei todas as provas e falei, vamos fazer de um jeito fácil? Eu vim do futuro. Daqui 3 meses, você está saindo aqui caçado desse plenário, com exposição da Câmara, com um processo desgastante. Deixa eu te fazer uma proposta, renuncie e poupe a instituição dos seus erros. E foi o que aconteceu. O vereador saiu e a vida seguiu. Então, eu lamentei que tivesse, aconteceu isso sim, de um vereador esmurrar a porta, gritar no microfone, mas no final, e talvez por isso a presidente da Câmara celebrou, bem efusivamente, inclusive, né? Fosse realmente um final de campeonato, é porque só nós sabemos o que nós passamos diante das ofertas que foram feitas a vários vereadores. Vários vereadores que estavam do meu lado mudaram de lado por pressões que eles próprios conhecem. Mas havia muita pressão também para o outro lado. A gente sabe que os interesses não são só do Executivo. Não, mas né? aí há interesse de deputados federais também com influência do outro lado. Não, mas veja, quando eu estou falando o meu lado, estou falando desta candidatura independente que desde o primeiro dia se colocou com alguém que estava querendo unir o parlamento. Eu queria até te perguntar isso, Gabriel. Você foi a terceira via que deu certo, né, no caso, assim, porque você colocou seu nome lá no começo, ninguém botou muita fé, porque tinham 2 grupos muito consolidados, o do Executivo e o de oposição do Executivo, que o pessoal fala que é o grupo ligado ao deputado federal Marcelo Aro. Eu divido fácil para você. Tem 10... Vai lá, pode terminar, aí você colocou sua candidatura ali com 3, 4 vereadores, vamos dizer 5, te apoiando. Isso. Qual que foi esse... E você conversou com os 2 lados, tentando colocar a sua candidatura como um consenso. Isso, né? ao tempo inteiro. Exatamente. Nunca perdi a coerência. Falar, você não tem a maioria, eles também não têm, vamos tentar não construir. Vamos brigar, vamos todo mundo junto. Qual o momento que você acha que você conseguiu essa vitória? Que você viabilizou, que você saiu desse grupo de 5 e de repente tinha 21? Na quinta-feira anterior, o prefeito propõe à presidente da Câmara, numa reunião que ele a convoca, o nome do Bruno. O grupo não aceita, porque o nome do Bruno é o nome do prefeito. Uma pessoa que chega à presidência da Câmara só porque o prefeito quer, vai comprometer a função do parlamento, que é fiscalizar, legislar e representar. Com independência. Bruno Miranda, né? Bruno Miranda, o vereador Bruno Miranda, que eu respeito muito, é o líder de governo, um amigo. Do lado do Marcelo, na sexta-feira o prefeito também o chama. E fala, então, Marcelo, vamos tentar compor? E o Marcelo fala, olha, eu realmente não tenho 21, mas eu sei que o senhor também não tem 21. O vereador que está esse tempo todo dizendo que é um candidato de consenso, que não quer ser o do Executivo e que não quer ser o do meu grupo, é o Gabriel. Vamos com o Gabriel? E aí o prefeito diz, e eu mencionei isso, porque falo muito claramente, todos, repetindo, todos menos o Gabriel. Nessa hora eu ganhei. Porque também o prefeito motivou no Marcelo Aro certo desejo de garantir aquilo que o prefeito menos desejava. Então aí sim começam as tratativas e aí te divido. Não são 18 vereadores ligados ao grupo do Marcelo, que é um político muito habilidoso e que realmente capitaneou o time do lado de cá. Você tem 10 vereadores ligados ao deputado federal Marcelo Aro, 7 do Progressistas, um inclusive do PSD do prefeito, um do Agir e uma do Podemos, a vereadora Nelly Aquino, que teve sim também grande liderança nesse processo. E o candidato era o Juliano. 3 do Partido Novo e aí você tem uma miscelânea de mais 5 aqui, PSD, Patriota, PSDB e por aí vai. E aí? Tá, vereador, pegando aqui a mesa que foi eleita com o senhor, a gente tem aqui o professor Juliano Lopes, Wesley Autoscola, Marcela Trópia, Ciro Pereira e Flávia Borja. Vereadores que nesses últimos 4 anos sempre fizeram oposição a esse atual governo, agora com o Fuad numa frente da prefeitura. Será uma Câmara que vai atuar de que maneira junto com este prefeito? Qual é a porcentagem de vezes que esses 6 vereadores votaram contra e a favor da prefeitura? Eu não tenho esse percentual. Pois eu tenho. É de 82% a favor. 82% a favor. A maior parte dos projetos de lei que a prefeitura envia para casa são aprovados com grande margem. Por quê?
Não se dá para dizer que a Câmara está contra a Prefeitura. Não, o papel do parlamento é ser independente. Aquilo que o parlamento considera bom, aprova, o que considera ruim, nega. Hoje, há instantes atrás, nós aprovamos o Fundeb de distribuição para os professores, por unanimidade. É um projeto muito bom da Prefeitura de Belo Horizonte, foi aprovado. E tantos outros que vão vindo vão sendo aprovados. Eu, como vereador independente, no primeiro mandato do Calil, e todo mundo se lembra que ele reuniu todas as forças possíveis para me caçar, para me deixar de lado, ainda que ele tentasse me fazer muito mal, eu votei a favor dele mais do que os 2 vice-líderes de governo que ele tinha. Porque o nosso compromisso é com Belo Horizonte. E aí, é muito importante salientar, o compromisso com a cidade não necessariamente é um compromisso com o prefeito. Tá. Vamos para o intervalo, Orion? Na volta você abre, pode ser? Vamos lá. A entrevista coletiva está indo para a sua pausa e volta já com o vereador Gabriel Azevedo. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, próximo presidente da Câmara da capital, abrindo esse bloco com a pergunta do Orion. Muito bem, Gabriel. No bloco anterior você falou que a par dessa independência, né, essa relação conturbada, controversa do executivo com o legislativo, é que você fez uma grave denúncia aí, porque ou havia da parte da prefeitura, do prefeito, uma conivência com esse mal feito, ou responsabilidade nessa compra de votos, na corrupção, como você disse aí. Como é que fica isso? Ao mesmo tempo, eu vejo que esse seu posicionamento, a partir de agora, nós estamos num processo, na metade do fim desse governo aí, abre um processo eleitoral também. Ou seja, você se coloca já como um candidato, um pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte? Não, porque eu acho que no Brasil a gente acelera muito as eleições. Acabamos de sair de uma. O presidente eleito sequer tomou posse. Eu acho que o tempo da política e até do jornalismo político é completamente diferente da sociedade. Ou seja, para mim o tempo mais urgente agora é março do ano que vem. A minha maior urgência é março. Em que sentido? Vence o subsídio de ônibus e tem que ter uma solução para a coisa não parar. Para ter ônibus menos lotado, faixa exclusiva, uma bilhetagem inteligente. Então, essa é a urgência. Ainda, a questão das chuvas. Mesma coisa, mesmo lenga-lenga, que não resolve e tal. A educação pós-pandemia. Então, assim, eu acho que as coisas precisam aguardar o seu tempo. Primeiro eu vou tomar posse como presidente, depois a gente pensa, se for o caso, em prefeitura. A responsabilidade do prefeito. Como? A responsabilidade nesse processo que tumultuou aí a eleição. Eu acho que o mundo político reconhece isso. O vereador Henrique Braga tem 36 anos de mandato, são 9 mandatos, foi à tribuna no dia seguinte falar o seguinte: eu nunca vi um momento em que o prefeito se envolvesse na eleição da Câmara e perdesse. Ou seja, desde a redemocratização, se é o caso. E assim, com todo respeito ao prefeito, eu tenho até amizade com ele, eu conheço há anos. E eu disse isso no início. A primeira pessoa que eu conversei sobre a eleição da mesa foi com o prefeito. Falei, olha, eu estou aqui oferecendo a minha ajuda, porque isso pode lhe complicar a vida do governo. Porque ainda que ele vencesse com 21, projetos importantes precisam de 28 votos. E aí você teria uma oposição muito rígida do outro lado. Então, acho que houve processo de responsabilização do prefeito, sim, nesse sentido. E eu cheguei na missa, o prefeito me convidou para ir na missa dos 125 anos na Catedral da Boa Viagem. Estavam muitos secretários lá. Você sabe, né, Orion? Estou tentando aqui ser mais sério, mas sou um pouco brincalhão fora das câmaras. Eu chegava, o presidente da Fundação de Parques, eu falei, ó, você custou um voto. Falei. E você tá do lado do presidente da SLU, na verdade, vocês dois custaram um voto. Aqui não vou falar não, mas eu sei quem foi. Quem pediu? Regional Norte, tal, Regional Leste. Ou seja, é o governo, toma lá da cá. No Brasil, e por isso eu sou parlamentarista, não estou culpando o prefeito, estou culpando o sistema. Primeiro você elege vereador e prefeito, e aí depois o prefeito tem que formar o governo. Se você tivesse, olha, primeiro vamos eleger a maioria no parlamento, e essa maioria forma o governo, isso tinha solução. Mas aqui não é assim. A Câmara de BH é completamente fragmentada. São muitos partidos e, geralmente, os vereadores não têm tanto a ver com o quadro do Partido Nacional. E o prefeito Fuad, na verdade, herdou uma situação muito complicada. Em 2016, quando o prefeito Alexandre Calil foi eleito, a forte popularidade do Calil aterrorizou os vereadores. Ele tinha uma arma muito poderosa. Aquele vereador que me contrariar, eu arrebento na imprensa. Eu arrebento com um tweet. E foram 4 anos de praticamente eu e o Matheus de independente.
O restante, base. O prefeito se acostumou com isso, então não houve um governo de coalizão. Ele se reelege com 70% e deixa a prefeitura ali em março para ser candidato ao governo na mão do Fuad, que nunca exerceu um cargo político, sempre exerceu cargos públicos em que ele não se meteu nesse tipo de história. Então, eu acho que foi um pouco lambuzado esse processo. Agora, Gabriel, você, enquanto vereador, até mesmo antes, você sempre foi um crítico, às vezes, vamos dizer, do desvirtuamento do legislativo municipal, que fica se discutindo questões até que nem tem competência para tal, projetos mal apresentados e tal. Agora você está na presidência da Câmara. Você falou aí de questão de chuvas, falou da questão da BH Trans, não, da questão da mobilidade urbana de Belo Horizonte, os ônibus, que é um contrato que, apesar da CPI, é o mesmo contrato que vigora. Qual é a sua prioridade como presidente da Câmara agora? São esse processo, por exemplo, dos ônibus, esse projeto? Você pensa alguma forma de tentar evitar que se discuta essa política que não tem nada a ver com o município, né? Aqui estamos agora, né, votando na sexta-feira moção contra o Alexandre Moraes, já votou moção contra a Porta dos Fundos, enfim, é direito do vereador, mas enfim, às vezes se perde tempo com coisas que não... Escola sem partido. Exatamente. Nome de rua. De gênero. Como você pretende, qual é a sua prioridade, como você pretende otimizar o trabalho da Câmara? Antes mesmo de ser presidente, eu acho que eu dei uma grande contribuição, porque antes a Comissão de Legislação e Justiça não barrava um projeto inconstitucional. Durante o meu primeiro mandato, 85% do que nós discutimos no plenário era inconstitucional, ou seja, inútil. Votava-se a favor no primeiro e no segundo turno, o prefeito vetava e eles mantinham o veto. Isso me desesperava, então eu fiz uma mudança regimental, o número de projetos de leis já despencou. E eu terei cuidado em nomear numa Comissão de Legislação e Justiça pessoas que vão ser realmente um filtro muito importante para isso não acontecer. Se você me perguntar, a minha prioridade como vereador, Gabriel, é mobilidade. A prioridade do presidente é a prioridade que eu dialogar com os 40 colegas. E é por isso que semana que vem eu já estou com um encontro marcado com quase todos. Eu quero entender o que é a prioridade de cada um, porque você tem, por exemplo, o excelente vereador Rubão, um cara que me carregou literalmente ali na vitória, da região leste. Eu não sou da região leste, eu estou na Tupisco, Rio de Janeiro. Vereador, qual é a sua prioridade? Qual é, portanto, o conjunto de prioridades dos 40 colegas que vai dar o tom? Uma coisa eu lhe afirmo, quem vai definir a pauta de Belo Horizonte é a Câmara. Porque é assim que tem que funcionar numa democracia. É o povo que define, escolhe seus representantes e a prefeitura é o executivo. O executivo executa. Quem define orçamento é a Câmara. Quem fiscaliza o executivo é a Câmara. Por isso é que eu sou parlamentarista. Então, a prioridade da Câmara vai ser prioridade dos meus 40 colegas. Orion. Gabriel, uma outra questão, outra demanda importante para Belo Horizonte, apesar da importância que tem essa pauta dos vereadores, é a questão da mineração. Você esteve visitando o governador recentemente, após a sua eleição. Como é que fica a posição da Câmara diante de um governo que pretende ou apoia a exploração minerária na Serra do Curral, o patrimônio da capital? Eu tenho, pessoalmente, uma proposta e vou me articular como presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não só com as câmaras de Sabará e Nova Lima, mas com a região metropolitana para outros temas, mas especialmente com essas duas, para a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Eu acho que, para além de ser um belíssimo cartão postal, a Serra ela precisa ser conhecida pela população. Quantas pessoas sobem lá, fazem trilha, entendem que a gente tem uma diversidade de fauna incrível, nascentes. Então, ou seja, a mineração acontecendo, sobretudo no movimento... No município de Nova Lima. Nós temos aqui uma casquinha de serra, né? A parte de Serra do Curral em Belo Horizonte, ela é minoritária. Então, por isso, quem olha da Praça do Papa vê o paredão, quem leva um drone ou vai ali vê que já tem um buraco. Ali já passa a ser outro município. Então, por isso que eu defendi com o governador Zema, essa terça eu estive com ele, uma união dos municípios e da agência metropolitana, para discutir Parque Metropolitano da Serra do Curral, a mobilidade urbana. A partir do momento, Orion, que você cria essa nova área verde no encontro de 3 municípios, você muda o eixo de criação da urbanicidade. Você cria um cinturão de mobilidade, você passa a ter outras zonas habitáveis e o mais importante, você traz a população para defender algo que é dela. Mineração é uma realidade em Minas Gerais, mas tem que acontecer de acordo com a lei, de acordo com os princípios constitucionais e respeitando
muito o município de Belo Horizonte. E como que o governador recebeu essa proposta, enfim, esse diálogo? O governador nomeou a Mila Costa, que é da Agência Metropolitana, para fazer essa interlocução, e eu já tinha procurado a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Cultura, ainda no ano passado, como surge essa polêmica, para a gente tentar criar uma construção que proteja esse patrimônio que é de todos nós. Tá. Agora, Gabriel, voltando ao assunto do Orion, que o Orion falou, a questão do envolvimento desse processo na Câmara Municipal com a própria eleição em 2024, no dia seguinte à sua eleição, o jornal O Tempo, aqui em Belo Horizonte, tinha uma manchete onde falava que Gabriel Azevedo vence a eleição e está a um passo da Prefeitura de Belo Horizonte. Como você falou, os tempos são diferentes, da imprensa, da cobertura política e dos políticos também, mas é inevitável fazer essa relação, uma vez que você nunca escondeu de ninguém também o seu desejo de ser prefeito de Belo Horizonte. Que proximidade é essa? Você acha que realmente essa eleição para a Câmara Municipal faz parte desse projeto maior? Eu tinha uma chance pequena de me tornar presidente. Não me tornando, eu não perderia nada. Mas eu confesso que agora ganhei uma oportunidade. Não tem tatuagem do corpo, vou fazer a primeira. Te contei? Vai ser aqui, ó. Gratidão a quem me escolheu, humildade para lembrar que eu não sou nada mesmo sendo presidente e trabalho. Eu não acho que eu estou a um passo da prefeitura, data máxima vênia, a manchete do jornal O Tempo. Mas eu acho que eu estou a um passo mais próximo do povo. A presidência, ela vai me permitir aliar-me com os meus colegas. Então, a pauta, por exemplo, do vereador Crispim, no Alto Veracruz, é também a minha pauta. Ou seja, na hora que você tem que ir na comunidade da Serra, onde não é exatamente o meu ambiente eleitoral, e eu posso ir como um presidente acompanhando o vereador, eu chego mais próximo dos problemas. A partir do momento em que eu vou estar ali na região norte, onde a vereadora Marilda atua, eu estou mais próximo dos problemas. Quando eu posso ajudar meu amigo Hélio, meu amigo Juliano, meu amigo Wesley, da autoescola, que teve um papel fundamental ali na região do Barreiro, aí eu estou mais próximo do povo. Então, eu acho que a presidência da Câmara não necessariamente me colocou a um passo da prefeitura, mas ela me fez dar muitos passos na direção de 487 bairros, 9 regiões e quase 3 milhões de pessoas que habitam essa nossa bonita cidade. O senhor falou em se conectar com a população. Como é que o senhor vê que a população de Belo Horizonte hoje tem um rosto? Eu pergunto isso pelo seguinte, tem um rosto específico? Porque assim, a gente saiu da eleição da última para prefeito com Alexandre Calil muito bem reeleito. Sim. Na segunda colocação, Bruno Engler, um deputado bolsonarista, abertamente bolsonarista. E o bolsonarismo nessa eleição agora saiu muito fortalecido também. Ao mesmo tempo, Belo Horizonte sempre foi uma cidade muito progressista, até nas políticas públicas também, mas que deu a vitória aqui na capital para o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Como é que o senhor vê hoje esse Belo Horizontino médio? Bom, as pessoas falam que para ganhar no Brasil tem que ganhar em Minas, né? E a capital de todos os mineiros é aqui. Ela oscila. Elegeu em 2014 Marina, não foi isso? No primeiro turno. Depois foi Jaécio, já elegeu Lula. Ou seja, vai variando. Porque é uma cidade... Vamos fazer uma analogia de futuro aqui. O que eu penso que vai acontecer em 2024? Sim, eu acho que cerca de 15%, 20% do eleitorado belo-horizontino opta por qualquer candidato que se colocar como bolsonarista. Eu acho que o bolsonarismo é um efeito na sociedade... É uma força de longa, mesmo, né? De pelo menos médio prazo. Ele perdeu a eleição, mas o bolsonarismo segue vivo, né? Eu não sou bolsonarista. O lulismo... também é uma realidade. Ou seja, o presidente foi eleito e eu acredito que o PT terá um candidato em 2024. E não sei se a esquerda terá um candidato único. Acho que talvez outros partidos de esquerda também podem ter. Mas sinto também que o lulismo terá de 15% a 20%. E eu não sou lulista. Então, não sou bolsonarista, não sou lulista, como a maior parte da população de Belo Horizonte, se você me perguntar. Eu acho que a nossa cidade... deu uma vitória para o presidente, mas se você for dizer, então 53% mais ou menos, que é o número de eleitores, são bolsonaristas, eu vou discordar. Ou seja, você tem neste meio aqui quem é anti-bolsonarista, quem é anti-lulista e quem fala, gente, pelo amor de Deus, vamos discutir ônibus? Vamos discutir os temas que são locais? Sim. Então, eu acho que a eleição municipal tem o resquício do que vem do mundo nacional, mas, sobretudo, vai estar discutindo Belo Horizonte. Nessa saideira, vamos lá. Na discussão do ônibus, tem espaço para tarifa zero? Hoje, pela manhã, eu estava no prefeito discutindo uma forma mais inteligente do passageiro utilizar o ônibus. Hoje, Orion,
é tudo mantido pela passagem de quem é mais pobre. O empresário de ônibus, no contrato atual, ele é motivado a empilhar pobre no horário do rush e tratar eles muito mal, porque é assim que ele ganha dinheiro. Então, o novo formato que a gente quer é por quilometragem. A quilometragem é o seguinte, pode colocar ônibus na rua, sobretudo no horário de pico, para as pessoas terem mais conforto e não estarem ali amontoadas. A questão da tarifa zero depende de um orçamento. Belo Horizonte não é São Paulo. É por isso que eu tive com o Rodrigo Pacheco, no Senado, para discutir um sistema único de mobilidade. A região metropolitana que se unificar e discutir mobilidade de maneira conjunta, recebe um aporte federal para mobilizar a construção de um sistema que pare de pé, ou com uma tarifa que beira o gratuito, ou com uma tarifa que, de certa forma, estimula mais gente a andar de ônibus. O meu desejo, Uriel, é que a classe média volte para o ônibus. Esse é o principal objetivo. Desculpa, só finalizar. Claro. As pessoas aqui que têm condições financeiras talvez vão passar suas férias em Paris. O que você fez em Paris? Eu peguei o metrô, eu peguei o ônibus, eu fui no parque, eu passei na rua, eu almocei em restaurantes na calçada, eu visitei museus. Não é para você fazer isso só de férias, cara. Vamos parar com esta vida de que eu moro num condomínio fechado, com todo respeito a quem mora, pego um carro, saio de lá, vou para um prédio com ar-condicionado, não encosto na cidade. A gente precisa viver a cidade e a mobilidade é crucial para isso. Bom, a entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo a presença do vereador Gabriel Azevedo e desejando boa sorte lá na presidência. Estou à disposição de vocês e muito obrigado, sobretudo, aos meus eleitores. Sem eles, eu não seria vereador e aí nem poderia ser presidente. Orion, obrigado. Prazer, boa noite. E Murilo também. Boa noite, obrigado. E, claro, um obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este e a outros programas do nosso Jornalismo Esporte, é só entrar lá no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.